agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h01. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate, em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E daqui a pouco vamos fazer o sorteio da camisa autografada pelo Regis. Dá tempo ainda de você participar. Daqui a pouco vou dar a dica o que é que você precisa fazer, mas dá tempo de participar. Nesse programa nós vamos fazer o sorteio camisa oficial do Guarani, autografada pelo Regis. E também você saberá quem foi o ganhador da ferramenta elétrica da Uesco. Você que participou lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, o sorteio já foi realizado, já tem o nome do ganhador e daqui a pouco vou divulgar. E você pode participar conosco do Fala Galera de hoje, com sondagem do Pouso Alegre. Guipira tem futuro indefinido na Macaca. E você manteria o jogador para o restante da temporada ou liberaria para o Clube Mineiro? E, no caso, para os torcedores do Guarani, além de Regis, quem mais se destacou na goleada sobre o Avaí no estádio Brinco de Ouro, placar de 4-1. Então você que é ponte pretano, responda sobre o Guipira, se você fica com ele ou libera, e os bugrinos opinando sobre, além do Regis, né? Ele foi eleito o craque do jogo aqui pela Rádio Bandeirantes, ganhou uma ferramenta Uesco, e além do Regis, qual o outro jogador ou quais jogadores, na sua opinião, se destacaram na goleada 4-1 contra a equipe do Avaí? 97102-1493. 97102-1493. Mande a sua mensagem. Legal demais ter você participando com a gente. 97102-1493. Muita gente nos ouvindo, acompanhando a nossa transmissão, e vamos hoje debater. Daqui a pouco tem uma sonora. A sonora do Hélio dos Anjos, concedida logo depois do jogo de ontem. A Ponte perdeu o placar de 3-0. E vamos ouvir aqui também o Arthur, zagueiro, lateral esquerdo, mas jogando de zagueiro. Ele fala sobre a atuação da equipe na derrota frente à equipe do Vitória. A estreia da Série B, a Ponte perdeu para o Vitória 3-0. Zeca, Osvaldo e Rodrigo Andrade marcaram os gols. Com sondagens do Pouso Alegre, Guipira tem futuro indefinido na Macaca. Pela Macaca, o atacante tem 21 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. A Ponte anunciou oficialmente, até já ficar no banco de reservas, o Tomás Kaique, é zagueiro, vem do Audax do Rio de Janeiro, e também o Samuel Andrade, volante, que veio do 15 de Piracicaba. E o destaque de hoje do portal carlosbatista.com.br: derrota mantém tabu de estreia da Macaca desde 2018. As pautas do Guarani
Bruno Pivetti vai falar. Ele concedeu a entrevista logo depois da vitória 4-1, estreando bem em casa Guarani com a vitória mais expressiva desde quando o Guarani começou a disputar a Série B. Lá em 2009 teve uma vitória, jogo fora de casa contra o Fortaleza, mas foi 4-2. O comando Vadão, o saudoso, inesquecível Vadão. E aí é o seguinte, 4-2. Ontem foi 4-1, ou seja, uma vitória mais expressiva. E o Bruno Pivetti também vai falar a respeito do Regis. Guarani goleia 4-1, assume a liderança da competição. Com um gol e uma assistência, Regis foi o destaque da partida e ganhou uma ferramenta Uesco. Matheus Barbosa, Bruninho e Derek marcaram os outros gols do Bugre. Substituídos, Condores, Neilton e Bruno José serão avaliados durante a semana antes do próximo duelo contra o Ceará. Partida marcada para sábado. No radar do Departamento de Futebol do Guarani, Daniel Guedes ficou com uma opção no banco de reservas do Juventude contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Destaque no portal CB. Em ascensão silenciosa, Bruninho ganha protagonismo e vira artilheiro da equipe. Leia a matéria no portal carlosbatista.com.br. Você também vai acompanhar aqui as pautas, notícias do dia, mas que não tem relação com os times de Campinas. Principal torcida organizada do São Paulo pede a demissão do técnico Rogério Ceni. Nem ídolos são perfeitos. Sendo assim, diretoria demita Rogério Ceni. Nota da torcida do São Paulo. Confronto entre torcedores e policiais deixa 89 feridos antes do clássico entre Atlético Nacional e América de Cali na Colômbia. O duelo foi suspenso antes do apito inicial. E fora dos gramados, há 2 meses, Neymar segue sendo o brasileiro com mais participações em gols na Europa. E claro, no programa de hoje também tem o Na Lata. Os comentaristas respondem temas atuais do final de semana na Lata. 17... Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h08. Quero mandar um grande abraço aqui para o Altemir. Altemir da Seara, nosso parceiro comercial, está ouvindo o programa. E também aqui um abraço para o supervisor da Seara, o André Mineiro. Ele é torcedor do São Paulo, deve estar com a cabeça inchada, né? O tricolor não está engrenando, mas vai engrenar. Aguarda um pouco aí, né? O Campeonato Brasileiro está começando agora, tem também aí Sul-Americana. Enfim, André, abraço para você, André Mineiro, ele que é supervisor da Seara. O Altemir está ouvindo, está nos acompanhando. Altemir Tomassi está nos acompanhando aqui a nossa programação. Grande abraço para você, Altemir. Muito obrigado aí pela parceria entre Rádio Bandeirantes Seara e Iga Atacado. Aliás, o Presunto Seara, o melhor do Brasil, também no Iga Atacado, nas 3 lojas, Campinas, lá no Campo dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa com a Americana, e também na mega loja em Sorocaba. É isso aí, Seara é no Iga, 17h09. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Semana cheia aí de muito trabalho, muito jogo, muita informação. E vamos às pautas do dia. Com sondagem do Pouso Alegre, Guipira tem futuro indefinido na Macaca.
Você manteria o jogador para o restante da temporada? Depende, né? Hoje a Ponte precisa muito dele. Agora, se está liberando o jogador ou vai liberar, pode ser que a Macaca tenha aí, né, no pente, outra possibilidade de contratação em termos de atacantes. Vamos aguardar, mas se não tiver contratado, tem que segurar o jogador, vai jogar só com o menino. Eu ficaria com ele caso a Ponte não consiga contratar outros jogadores. Além de Regis, quem mais se destacou na goleada do Guarani contra o Avaí, no Brinco? Bruno José. Bruno José, até quando esteve em campo, estava muito bem. E seguramente, se ele joga os 2 tempos, teria sido eleito o melhor homem em campo, que foi o Regis, que entrou, fez gol e deu 2 assistências. Batista. 17h11, participe. Daqui a pouco as mensagens texto curto e também mensagem de áudio. Um áudio também aí, né, entre 40 e 50 segundinhos. É um tempo suficiente para você mandar o seu recado, tá bom? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco vamos aqui, né, anunciar como é que você vai fazer. Pode ser agora, já está na tela, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, um número de telefone. Você vai pegar aquele número de telefone que está na tela, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, mandar para aquele WhatsApp o seu nome completo e o seu CPF, para concorrer à camisa autografada do Regis. Se você não é assinante do canal, seja assinante, é de graça, não paga nada. E você poderá concorrer à camisa autografada, você que é bugrino. Essa camisa foi autografada pelo Regis no dia que ele foi apresentado como o reforço do Guarani para a Série B. Autografou com caneta verde. A camisa é branca, autografada com caneta verde. Se você quer ganhar, se você quer participar do sorteio, mande o seu nome e o seu CPF para o número do WhatsApp que está na tela. Aliás, quem está acompanhando pelo YouTube já está vendo a camisa que vai concorrer. Camisa branca com autógrafo do Regis, camisa oficial do Guarani. Participe e boa sorte para você. Agora, 17h13, intervalo. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade.
Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex Zero à vista a partir de R$ 277.790. Ou entrada mais parcelas de R$ 2.990. Com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h16 em Campinas, Esporte em Debate. Mande a sua mensagem 971021493. Vamos ouvir aqui mensagens, ouvintes participando, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Boa tarde, CH Tigrão Batista. Bate pesado, Baltazar Parque, Santa Bárbara. Futebolzinho da Ponte Preta, que jogou contra o Vitória, é assustador. Se não vir mais gente aí para completar esse elenco aí, é time, não segura a onda não, hein? É Série C, hein? Time para ser rebaixado. Vocês pode ter certeza disso, hein? Você pode ter certeza, hein? Se jogar do jeito que jogou na estreia, e se não vir mais gente, tá? Plantel para Série C, hein? Baltazar Parque Santa Bárbara. Abraço. Abraço, muito obrigado. O campeonato só está começando, o jogo foi fora de casa. Claro que o placar foi elástico, mas a Ponte perdeu para um time que é, antes do início da competição, um dos favoritos para o acesso. Então, muita calma nessa hora. Como diria o Jair Pisserni, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde, Tigrão, boa tarde, Gleger, boa tarde, CH, boa tarde, Leandro Boris. Eu gostaria de saber por que o Hélio dos Anjos não coloca o Eliel para jogar, né? Se for por indisciplina, o Romário nunca ia jogar com o Hélio dos Anjos, né? E vira e mexe o menino, quando entra ele faz um golzinho, né? Eu gostaria que vocês mandassem um feliz aniversário para mim aí hoje, que hoje eu tô fazendo 50 anos. E 50 anos sofrendo por causa dessa macaca aí, né? Alexandro Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso, doente pela ponte. Alexandro do Centro, parabéns pelos seus 50 anos. Que Deus dê saúde e principalmente felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Parabéns. Mais um ouvinte no ar, 17h19. Boa tarde Batista, boa tarde Gregor, Tigrão, CH aí. Aqui é o Denis de Hortolândia aqui, Ponte Pretano. Acabei de ver uma matéria que o Bahia fez uma proposta para o Amaral de um empréstimo com opção de compra, né? Uma proposta de empréstimo até dezembro, né? Com opção de compra fixada, mas a Ponte não aceitou. Parece que estão avaliando agora uma oferta aí para compra mesmo. Procede isso aí? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Tem como vocês responder, por favor?
Abraço, muito obrigado. Não tenho, nenhuma informação. A Ponte, inclusive, vem afastando especulações sobre o Amaral e o Leonaldi, como uma proposta do Vasco da Gama para o Leonaldi e também uma proposta que teria surgido do Red Bull Bragantino para comprar 50% dos direitos por 7 milhões. E essa especulação que surge agora do Bahia, e teria feito uma proposta para adquirir por empréstimo inicialmente o Amaral e com a opção de compra. A Ponte não confirma, mas é sabido que a Ponte provavelmente deve, negociar algum jogador. O próprio Marco Eberlin, quando nos concedeu aqui uma entrevista de 40 minutos, acho que foi perguntado pelo CH, se não me engano. E aí ele disse que não tinha recebido até então nenhuma proposta, mas se chegasse alguma proposta, a Ponte estaria disposta a conversar, porque não tem caixa, vai ter que contratar. E a única maneira que tem de contratar é se desfazendo, do seu patrimônio, jogadores da base. Então, são jogadores que têm mercado. Aliás, o Amaral tem aí um grande mercado. E o Leonaldi também. Então, são dois jogadores que sim podem sair. E o outro que pode sair também é o Gé. A janela fecha agora na quinta-feira, dia 20. Até dia 20 vai ficar essa sombra no ar, Se vai perder jogador e se a Ponte contratar jogador. E aí, CH, sua opinião, você acha que a Ponte negocia Amaral com o Bahia nessa proposta de empréstimo? Um dos dois vai sair, ou o Léo ou o Amaral. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, não tenho nenhuma informação. Está mais próximo de sair da Ponte o Leonaldi. Até tem jogado melhor e tem chamado mais atenção. O Amaral também tem mercado. Eu gostaria que nenhum saísse, mas me parece que não tem muita saída, não. A Ponte precisa fazer dinheiro e até a saída do Gé hoje é especulada. Vamos ter que aguardar, Batista. Nitidamente, na entrevista que o Eberlin deu para Bandeirantes, falamos aqui com ele demoradamente, para mim ficou claro que a Ponte precisa se desfazer de um dos seus jogadores para fazer dinheiro para atravessar a Série B. Nós vamos ter que aguardar a melhor proposta e ver o que vai acontecer. Pode sair os 3, por exemplo. Então, eu só espero que a Ponte monte um time confiável até o dia 20, que com o que tem hoje precisa de reforços. Imagine, hipoteticamente, sair um dos 3, ou os 3, ou os 2. O que hoje precisa de reforço, se saírem os jogadores, vai precisar de mais gente para poder disputar a Série B com competência. 17h23 em Campinas, aqui Esporte em Debate. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, senhor Carlos Batista, CH, Greg por 20 gramas. Eu quero que o CH comenta. Eu acho que o Guarani tem um elenco bom. O Guarani tem um time bom. Mas o Guarani tem elenco. Você contratou mais jogadores.
O que você acha, CH? Eu acho que se o Guarani quiser subir, você contratar mais jogadores, viu? O time precisa ter um elenco. Não posso ter só um time. E para mim o Guarani só tem um time. Mas não tem elenco. O que você acha? Responda para mim. Obrigado, boa tarde. É Paulo aqui da Vila Formosa. Do Rio da Prata até o Osso. Daqui a pouco vamos debater. O Guarani e o CH vai emitir a opinião dele. Daqui a pouco também Bruno Pivetti vai falar. Agora é a hora e a vez do ouvinte aqui no Fala Galera. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 da Bandeirantes. Que é César Vila Pompeia. Nossa, quanto eu queria ver o Guarani e a Ponte na primeira divisão, hein? Seria legal demais, hein? Um abraço aí, tô sempre na audiência. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Wilson de Márcio. O Hélio, para arrumar o setor, ele desarrumou 2 e desarrumou a defesa e o meio do campo do time. Se ele tivesse colocado apenas o Filipinho ou o menino de Piracicaba, não teria mexido na lateral e teria evitado um monte de transtorno para Ponte Preta. Infelizmente, é a 4ª ou 5ª vez que ele faz essas invenções e dá com os burros na água. Infelizmente. Hélio, Everton e J. Tavares 0, Vitória 3. Esse foi o placar. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Já vamos debater a Ponte e também vamos colocar aqui a palavra do técnico Hélio dos Anjos. Mensagens de texto. Batista, boa tarde. A Ponte tem parte do DG, que foi para o Bragantino. DG que foi para o Bragantino. Preciso recordar esse fato. Acho que 10%, né? Vou dar uma recordada nisso, já eu te falo, mas a Ponte ficou com um percentual. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, chove e descargas elétricas agora em Itatiba, São Paulo. É o Carlos Matozinho. Carlos Matozinho, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Todo mundo tomando muito cuidado, hein? Você, principalmente, que nesse momento está no trânsito, está chovendo forte e ainda tem possibilidade de cair aí árvores, né? Então fique ligado, fique atento. Diz aqui o ouvinte como ficou o caso Alisson. Eberlin fez cortina de fumaça e ficou nisso. É o seguinte, a Ponte entrou na justiça, mas não obteve êxito no caso do Alisson. Ele saiu da Ponte e aí ele conseguiu uma liminar para jogar pela equipe do Cruzeiro, e isso porque a Ponte não vinha pagando o FGTS. E desta maneira ele conseguiu a liminar. A Ponte entrou na justiça, até pagou o FGTS. E aí, como pagou depois, né, o FGTS, a justiça não reconheceu. A Ponte não conseguiu êxito. E é interessante que esse caso de FGTS não é a Ponte, não é o Guarani. Os clubes, quase que na sua totalidade, usam esse expediente. Eles não pagam o FGTS e só pagam quando o jogador sai. E aí, o que acontece, né? Há um problema muito sério, porque o não pagamento de FGTS pode levar a perder os direitos econômicos e federativos do jogador. É o caso que aconteceu com o Alisson. Então é preocupante, mas é um expediente, porque é um dinheiro que fica parado lá. Toda empresa é obrigada a recolher o FGTS, assim como o clube de futebol. E aí eles não recolhem o FGTS porque dá prioridade para o pagamento de salário e para outras despesas. Aí quando sai o funcionário, vai lá e paga tudo numa pancada só na rescisão. Mas no caso de jogador de futebol, tem um problema sério por causa da Lei Pelé.
a Lei Pelé, né, dá o ganho de causa para qualquer jogador. Na sua grande maioria, os jogadores não se utilizam desse recurso. Muitos até por gratidão ao clube que revelou, que deu vitrine ao jogador. É o caso do Alisson. Se o Alisson tivesse dito para o empresário dele ou advogado dele, olha, não quero fazer isso com a Ponte, não vou fazer isso com a Ponte, o advogado não faria e o empresário também não faria. Então fez com a concordância do jogador. Porque grande parte dos jogadores, tendo gratidão, porque o clube deu vitrine para ele, não exerce esse direito da Lei Pelé. E aí só quando vai sair, né, quando ele vai sair do clube, é que o clube paga na sua totalidade, acerta, portanto, na rescisão o FGTS. Então não tem nenhuma definição, quer dizer, tem uma definição, ou seja, a Ponte perdeu o processo, mas cabe recurso, né? 17h31 em Campinas. Valdemir Gomes, da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista. Boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, nossos amigos aí do Esporte em Debate. Final de semana foi sorridente para o Guarani, grande estreia, e foi bicudo, foi mal-humorado com a Ponte, que não jogou bem lá na Bahia contra o Vitória, sentiu muitos desfalques e não fez uma partida no padrão que o seu torcedor esperava. E aí, claro, deu a lógica, deu Vitória, que era favorito, a gente dizia isso aqui na sexta-feira, mas tínhamos aquela expectativa de que, como a Ponte vinha com um ritmo de jogo e o Vitória não fazia uma partida oficial há praticamente 30 dias, tínhamos a expectativa de que a Ponte pudesse se superar. Mas isso não aconteceu, mais de 20 mil torcedores no Barradão, um barulho ensurdecedor, a Ponte perturbada em campo, não conseguiu reeditar boas atuações da Série A2 e perdeu. E a Ponte tem que pensar urgentemente, não sei de onde vai vir o dinheiro, não sei como é que vai ser o recurso, não sei qual é o caminho, isso não é problema nosso aqui, nós estamos aqui para constatar de que o elenco é bom para a Série A2, mas que para a Série B ele precisa de enxertos, 5 contratações, mas não nas do nível que vieram até agora, contratações de titulares e não de apostas. É o que eu penso, senão a Ponte é muito cedo ainda para se tirar qualquer conclusão, mas ontem ficou claro que o elenco precisa ser qualificado, porque do contrário a Ponte vai sofrer muito dentro da Bezona desse ano de 2023. E o Guarani estreou muito bem, fez uma estreia de luxo, está de parabéns, uma estreia de gala, e meteu logo 4 no Avaí, só para não deixar nenhuma dúvida com relação àquilo que quer o Guarani dentro da competição. Também é cedo. Não dá para dizer que o Guarani vai ser o Guarani de 2009, que ganhou a primeira também de 4 do Fortaleza, lá em Fortaleza, 4-2, e se manteve durante as 38 rodadas no G4 e subiu. Não dá para dizer que vai ser a mesma coisa. Também não dá para dizer que a Ponte está condenada na Série B, que vai ser rebaixada, que não vai ter nenhuma chance. É muito cedo. Apenas uma rodada é muito pouco. Mas já é uma amostragem. Já é um indicador daquilo que pode ser que os times venham a apresentar. Vamos esperar mais algumas rodadas. Mas claríssimo está que o elenco da Ponte é pequeno e não tem qualificação para brigar em cima na Série B. Precisa urgentemente reforçar e atender às reivindicações do técnico Hélio dos Anjos. Com sondagem do Pouso Alegre, Gui Pira tem futuro indefinido na Macaca. Você manteria o jogador para o restante da temporada ou liberaria para o Clube Mineiro? Liberaria e pagaria o pedágio da Fernão Dias. Além de Regis, quem mais se destacou na grande goleada do Guarani sobre o Avaí no Brinco de Ouro?
Bruno José estava fazendo uma partida sensacional no primeiro tempo, o mesmo acontecendo com Bruninho e Neilton, com uma atuação tática muito interessante, às vezes vindo por dentro, às vezes vindo organizando o time e dando verticalidade, até por volta de 25 a 26 minutos. Depois fez a 28 o seu gol, 2-1, e aí descarregou, tombou um caminhão de melancia recheada com linguiça para cima do Avaí. Ganhou e ganhou com sobra. Então, destaques, Regis, também Bruninho, também Neilton, também Bruno José, Derek, que entrou bem e fez um bonito gol. O próprio Porfírio, que participou um pouquinho só, mas já participou do lance do segundo gol do Guarani, no momento mais difícil da equipe na partida. Ele que desce com a bola e enfia Regis no fundo, para que este faça a assistência para Bruninho escorar para dentro do gol. Foram os desfalques, ou os destaques, que vimos ao lado de Regis na excelente estreia bugrina na Bezona 23. Batista. Ouvinte no ar, 17h36, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, é o Adolfo do Taquaral. Eu assisti o jogo do Guarani e realmente eu vi um Guarani diferente. Jogadores que participaram do Campeonato Paulista. Neste jogo, especificamente, jogou melhor. Hoje, o treinador deu para perceber que ele tem peças de reposição. Eu queria um comentário do Tigrão, comparando esse Guarani de hoje com o Guarani que disputou o Campeonato Paulista. Eu estou acreditando que esse time está melhor do que o time que disputou o campeonato. Queria ver se realmente, nos comentários dele, se ele concorda comigo ou não. Já já vamos debater o Guarani e o Tigrão vai falar sobre esse tema. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, mesa. Mário de Hortolândia. Espero que a Ponte Preta não desfaça do jogador dela, mas ela contrate, porque esse time tá precisando de reforço. Aí manda o nego embora. Nós não estamos disputando uma Série A2 não, cara. Nós estamos disputando uma Série B. Muito difícil, e se a Ponte Preta não montar um timinho bom, e se os caras não quiserem jogar bola, se o cara não jogar bola na Série B, a Ponte Preta cai pra segunda divisão. O nego tem que pôr isso aí na cabeça, porque se cair pra segunda divisão é pior. Um abraço. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Desculpa passar a informação, mas não é de futebol, não é de esporte. Aqui a Prestes Maia, sentido centro, é água que passa por cima das guias, sobe a calçada. A situação está séria e muito grave aqui. Chove intensamente em Campinas essa hora e inundando aqui as ruas, a avenida. Imagina descendo a velocidade que a água está descendo. Obrigado, Gramari, pela sua informação, compartilhando informação, prestação de serviço. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Agora vamos chamar então de Regis Careca. E o Guarani que trate logo de comprar esse Porfírio lateral esquerdo, que vai dar muita grana ainda. O rapaz sabe bem de bola, hein? Vamos pra frente. É Lalo da Teixeira. Pelo som aí, né? Tá chovendo também lá na Vila Teixeira, uma barbaridade. Pegou de fundo aí o som da chuva. Atenção, informações sobre categorias de base. A Ponte estreou no Campeonato Paulista Sub-20 e venceu o Mojimirim de virada, placar de 3-1. O jogo foi no estádio José de Araújo Sintra, em Amparo. Os gols da Macaca, que com esse resultado é líder do grupo 7, foram marcados por André, Gustavo e Prata. E Neto fez o gol do Mojimirim. O Guarani, com 2 gols de Lucas,
O primeiro, inclusive, foi um golaço cobrando falta. O Sub-15 do Guarani venceu 2-1. Venceu a equipe do Salto Futebol Clube. Esse jogo aqui foi o mesmo adversário em duas categorias, Sub-15 e Sub-17. Então o Sub-15 fez 2-1, venceu, portanto, o Salto. E o Sub-17 venceu também pelo placar de 2-1 com gols de Robert e Kaique. Então, dois resultados de 2-1 contra o mesmo adversário, só que um Sub-20 e outro Sub-17. Informações, portanto, do Guarani. 17h41 em Campinas. E eu tenho um recado importante para você que está curtindo aqui o nosso programa Esporte em Debate. Olha aqui. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Então anote aí, Nissan Kicks Advance Compact Plus 2023, você dá uma entrada e paga mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero e o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. A nova Nissan Frontier Attack 2023, entrada, mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e 3 primeiras revisões grátis. O Nissan Versa Advance CVT 2023, com condição especial para PCD, à vista, a partir de R$ 96.590, ou entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela lá no final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Vamos ouvir o Bruno Pivetti. Ele deu uma entrevista coletiva logo depois da goleada. O time do Guarani meteu 4-1 no Avaí. E o Bruno Pivetti fala sobre a confiança no próprio trabalho. Vamos ouvi-lo. Ok, tá aí o Bruno Pivetti falando sobre a confiança no próprio trabalho, ele que é notadamente torcedor do Guarani, e até disse que o primeiro time dele, né? Aliás, o Guarani é o time de coração dele e ele é o treinador do Guarani. Então, quando isso ocorre, é algo realmente excepcional, né? Ou seja, o cara que é torcedor do time terá a oportunidade de dirigir o time que ele torce. E o Bruno Pivetti elogiou Regis após a vitória. O Regis marcou um gol de pênalti e participou também com 2 assistências. Vamos ouvir o Pivetti. O Regis é um jogador extremamente importante, um jogador muito comprometido, com nível de competitividade acima do normal. É um jogador que vai nos ajudar muito ao longo do processo, mas ainda é um jogador que faz parte de uma entidade que é maior que todos nós, que é o coletivo, né? Todos nós estamos aqui para servir a instituição Guarani.
colocando a instituição acima de tudo, mas sem dúvida nenhuma que é um jogador que, além de muita qualidade técnica, também apresenta muita intensidade, muita entrega, muito comprometimento e nos ajuda também num aspecto que é fundamental em grupos vencedores, que é a questão da liderança. Então eu exalto muito o Regis como jogador, mas também exalto muito o grupo que todos nós pertencemos. Nós vamos cultivar muito esse ambiente saudável que temos aqui no Guarani, para que nós possamos fazer desse desempenho e desse resultado algo comum à nossa equipe. Ok, tá aí, portanto, a palavra do Pivete. Pivete que fez, então, a sua estreia na sexta-feira, placar de 4-1. Vamos debater o Guarani, começa com você, CH, também, colocações feitas aí pelos ouvintes. 17h46. O que você achou do Guarani em CH? Gostei do que vi, fiquei surpreso no que assisti, não esperava tamanho desempenho. Acho que o time foi muito disciplinado, levou um plano de jogo surpreendente. Eu imaginava o Guarani marcando saída de bola, não foi o que aconteceu. O Guarani marcou todas as suas linhas, inclusive o Bruno Mendes, o jogador mais adiantado do time, todos atrás da linha da bola, tentando recuperar a bola e sair em alta velocidade. O time fez muito bem isso no primeiro tempo todo, merecia até fazer 2-0. No segundo tempo, com as mexidas, demorou para engrenar. O Avaí empatou o jogo e o Guarani, no pior momento dele na partida, conseguiu fazer o segundo gol com o Bruninho, que estava cansado, inclusive, jogando mal. Dos 2-1 para frente, no segundo tempo, a equipe voltou a jogar bem. Como se esse segundo gol tivesse sido com uma poção mágica. Os jogadores, eles se encontravam, o Avaí também se perdeu um pouco emocionalmente depois do segundo gol. E aí o Guarani voltou a jogar bem, fazendo todos os gols que fez. Gostei do que vi. Os problemas são inevitáveis nesse começo de trabalho. Mas assistindo o Guarani em uma partida, em relação ao Campeonato Paulista, nitidamente para mim ficou a impressão que o treinador já está trabalhando o jeito dele gostar de futebol, o que ele pretende implantar no Guarani Futebol Clube. Gostei do que vi, é um time extremamente ofensivo, é o conceito do treinador, não é? E é do jeito que a torcida gosta. O DNA do Guarani é esse, é jogar para frente. Se ele conseguir, ao longo da Série B, aliar essa maneira ofensiva e ser também eficiente sem a bola, o Guarani vai fazer muita gente ficar feliz nesse campeonato. De qualquer maneira, uma partida só é muito pouco, é pouco tempo, mas essa primeira impressão foi a melhor possível, Batista. E olha, é o seguinte, se você quer participar, ainda dá tempo, tá? Dá tempo de você participar para ganhar, para concorrer à camisa autografada do Regis. É a camisa oficial do Guarani com o autógrafo do Regis. Você tem que entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Até a camisa, neste momento, está sendo exposta para que você possa ver. Olha lá, ó, autógrafo com caneta verde. Está escrito Regis e embaixo 78. É o número da camisa do Regis. Então mande nome completo e CPF para o número de WhatsApp que está na tela no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Já já eu vou fazer o sorteio, mas vou avisar, né, quando encerrar. Por enquanto tá valendo, você pode mandar nome completo e o CPF, porque daqui a pouco vamos fazer o sorteio pelo sorteador. Não é no WhatsApp de mensagem. O WhatsApp de mensagem é o 971021493. Não é esse, tá? Se você mandar para esse, você não vai participar do sorteio. Você tem que mandar para outro número de WhatsApp. E onde está o número de WhatsApp?
no rodapé, no vídeo, na tela do canal de vídeo da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Todos que mandarem mensagem para o WhatsApp 971021493 não vão concorrer, porque não é esse o WhatsApp. O WhatsApp para sorteio é um exclusivo que está na tela no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, tá bom? Bem, quero ouvir também o Tigrão sobre o Guarani. Bugre meteu 4-1, ganhou do time do Avaí na abertura do campeonato. Vamos lá, Tigrão, por aquilo que você viu, né? Dá indicativo de que o Guarani vai fazer um bom campeonato, ou é fogo de palha apenas a primeira partida, não dá para tirar nenhuma conclusão. Qual é a sua opinião, hein, Tigrão? Ô Batista, nem uma coisa nem outra. Se eu disser por um jogo que o Guarani já subiu e é campeão brasileiro da Série B em 2023, eu vou exagerar. E eu também vou ser injusto com a torcida do Guarani, com o elenco, com a comissão técnica, com a diretoria, se eu disser que é fogo de palha. Eu acho que não é fogo de palha. Agora, vamos ver como é que vai ser a reação também do Avaí na competição. Achei o time do Avaí fraco, mas isso, fraco e inocente. Mas isso não desvaloriza em absoluto a grande vitória do Guarani. Foi uma estreia de luxo, de gala. Então é cedo realmente ainda. Por exemplo, eu vi depois do jogo do Guarani, eu estava concluindo o nosso trabalho todo dentro do Jogo Aberto, sempre com o comando do incomparável Edu Pinheiro. E aí, eu estava vendo Ituano e Ceará. Quem viu o jogo sabe o que foi o jogo, porque viu. Quem viu só o placar, falou, ih, Ceará, nossa, vai cair para a Série C. Nossa, olha, o jogo foi diferente. Só um time jogou, e esse time foi o Ceará. Só que o Ituano fez foi um gol contra. Bola parada, o zagueirão meteu a cuca na bola lá, desviou errado. E depois o Ceará amassou o time do Ituano. Mas amassou. E praticamente na última bola do jogo, o Ceará estava todo em cima e o Ituano teve como grande mérito se defender bem, muito bem. E aí, num contra-ataque rápido, fez o segundo gol e acabou o jogo. Então, quem não viu, acha que foi chocolate, que foi totó, pra lá e pra cá, não tá mais comigo. E não foi assim, não. Por que que eu tô falando desse jogo? Porque eu gostei muito do time do Ceará. E por que que eu tô falando do Ceará? Porque é o próximo adversário do Guarani. E as coisas começam tão bem pro Guarani, que ele pega um dos postulantes ao acesso, que é o Ceará, a exemplo do próprio Guarani, que é postulante também. Ele pega esse adversário na segunda rodada em Fortaleza, mas no estádio Presidente Vargas e com portões fechados, sem público. Claro que é diferente do que pegar um ambiente com 20, 25, 30 mil espectadores empurrando o time da casa para cima do visitante. Então o campeonato parece que começa com um astral legal para o Guarani, com os astros alinhados, mas é cedo ainda para dizer. E aquele ouvinte que, no segmento anterior, queria que o Tigrão analisasse se o time do Guarani da Série B é melhor, ou seja, ele pediu uma comparação do time de agora para o time do Campeonato Paulista. Também é cedo ainda. Pela primeira partida, eu não vi nenhum desempenho assim no Campeonato Paulista. E olha que o Guarani enfrentou grandes, né, como o Corinthians, como o Santos, como o Palmeiras, o próprio Red Bull Bragantino, mas enfrentou também equipes de uma menor condição técnica. Equipes inferiores aí do interior que tiveram dificuldades, inclusive com rebaixamento. Então, eu não vi nenhum placar desse daí, não aconteceu nenhum placar desse, nem em casa e nem fora no Campeonato Paulista. Então, por este jogo, respondendo com objetividade, o time é melhor do que o do Campeonato Paulista. Mas não dá para tirar uma conclusão definitiva, técnica, com profundidade, apenas por um jogo. E aí eu acho que mesmo com portões fechados,
Eu, apesar da derrota, gostei do que vi do time do Ceará. Tem um bom time, tem jogadores muito experientes, um time perigoso, e eu acho que esse teste de Fortaleza vai começar a responder de alguma maneira em qual ponta o Guarani irá se posicionar. Se ele vai fazer uma campanha confortável, uma campanha sem riscos, se ele faz uma campanha definitivamente visando somente o acesso, ou se ele vai ter algum problema na ponta de baixo. Eu acho que esse segundo jogo, pela qualidade do adversário, que vem de derrota, que vem pressionado, que sabe que não pode perder ponto em casa e que tem qualidade, ele vai começar a clarear um pouquinho mais esse diagnóstico que a gente começa a fazer do Guarani, da sequência da temporada depois do Campeonato Paulista. Não é também só com 2 jogos, mas já vai clarear um pouco mais esse horizonte de análises que a gente vai formando aqui para ir passando para os nossos queridos ouvintes. O Guarani teve a melhor estreia desde que quando começou a disputar a Série B. Em 81, quando foi campeão, chamava Taça de Prata. É a atual Série B, só que tinha outro nome. O Guarani venceu o Coritiba 1-0. 1983. Empatou em 1-1 com o América Mineiro. Em 81. Então, eu falei 81, Guarani ganhou do Coritiba 1-0, o ano que ele foi campeão. Em 83, Guarani empatou com o América Mineiro em 1-1. Em 84, venceu o 15 de Jaú 2-0. Em 90, aí dá um salto de 84 para 90. Empatou com o 15 de Piracicaba. Aí, fora, né, os 3 anteriores, estreia em casa. E em 90, empatou com o 15, lá em Piracicaba, 1-1. Em 91, estreou fora e empatou com o Atlético Goianiense em 0-0. Aí dá um salto, vai para 2005, estreou com derrota no Canindé, perdeu para a Portuguesa 2-1. 2006, venceu no Brinco CRB 3-2. Em 2009, venceu o Fortaleza, técnico Vadão, saudoso, Vadão que Deus o tenha, já falecido. Guarani venceu 4-2 o Fortaleza. Aí 2011 empatou com o Criciúma, jogo lá em Criciúma 2-2. Depois 2012 enfrentou o Paraná, lá em Curitiba, empatou em 1-1. 2017 venceu o Brasil de Pelotas 2-0, jogando no Brinco de Ouro. 2018 estreou com derrota, perdeu para o Fortaleza, lá em Fortaleza, 2-1. 2019 empatou no Brinco com o Figueirense 0-0. Em 2020 perdeu para o CSA, lá em Maceió, 1-0. 2021 empatou com o Vitória no Brinco, 1-1. 2022 perdeu para o Brusque, placar de 1-0, e 2023 venceu o Avaí, placar de 4-1. Portanto, a vitória mais expressiva desde 1981, quando o Guarani começou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda sobre o Guarani CH, a sua opinião, se o técnico Bruno Pivetti, que disse aí na entrevista, hoje mesmo, a reapresentação agora à tarde, não tem nenhuma baixa no time, ninguém saiu contundido, o primeiro jogo não tem desfalque por cartão, já começa a pensar no próximo compromisso, no sábado, jogo fora de casa. E uma informação, o Guarani vai viajar com 2 dias de antecedência. Isso porque a viagem é longa, né? Então o treinamento a pronto será lá. Claro que o Guarani vai procurar lá um campo, né, para fazer o treinamento. Mas e aí, CH? Você acha que ele começa com o time que iniciou a partida contra o Avaí? Ou ele mexe porque o time do segundo tempo foi muito melhor
do que o time do primeiro tempo, em CH. Esse muito melhor fica por sua conta. Eu acho que o primeiro tempo o time foi bem pra caramba também. Então é o seguinte, eu tenho a impressão, porque depende do elenco, né, Batista? O que eu vou dizer agora. Eu tenho a impressão que o Bruno Pivetti vai fazer uma grande rotatividade nos homens que começam o jogo. E explico. Nitidamente, você viu na coletiva o que ele disse, em relação às mexidas, principalmente no intervalo do jogo. Eu sei que nesse começo tem a relação do ritmo de jogo, de outro chegar no meio da semana. Estou falando principalmente do Regis, né, do Porfírio, mas eu tenho a impressão que ele tem, e isso ele fez em outras agremiações que ele foi técnico. Ele é um cara que muda o time dependendo do adversário. E ele muda a estratégia também. Então eu não estarei surpreso se for um time diferente no próximo jogo. Ainda não dá para saber. A gente só com o passar do tempo vai verificar. Eu não estou falando de meritocracia, tá? A pergunta que você fez é se o técnico vai mexer. Eu começaria com o Regis e o restante praticamente tudo igual. Talvez o Porfírio na lateral esquerda. O restante não mexo. Não mexo. O Bruno Mendes precisa de uma sequência de jogos, senão você vai perder o jogador. Tirar do time titular e botar no banco de reservas, não é assim que ele vai pegar ritmo de jogo, apesar de o jogo ter mostrado que o Derek está melhor que o Bruno Mendes. Como mostrou que o Porfírio está melhor que o Mike. Aí, vamos ver como é que ele vai balançar o elenco. Se ele vai colocar todo mundo que jogou bem, e se ele fizer isso, ele está correto. Eu estou falando do Porfírio, do Regis e do Derek. Ou ele vai fazer uma mescla de tudo isso, principalmente em relação à característica do adversário. Não sei. Ainda nós estamos conhecendo o trabalho do professor Pivetti. Vamos aguardar. Eu acho que o que ele levou de plano de jogo contra o Avaí funcionou e é nisso que eu vou acreditar. Que ele vai ter sabedoria e vai realizar junto ao seu elenco um trabalho forte de intensidade, de cumprimento principalmente desse plano de jogo para que o Guarani traga um bom resultado. Não vai ser fácil. Não se percam pelo resultado contra o Ituano. O Ceará é um time forte. E vai ser um jogo muito duro. Só que o Guarani está pronto. Me parece que está preparado. Me parece que é a primeira vez que eu vejo, que eu assisti o time do Pivetti. Mas pelo que eu assisti sexta-feira, o time está muito focado, muito bem treinado. Então a gente espera que domingo seja desta maneira também, Batista. E veja que eu não disse que o Guarani foi mal no primeiro tempo, né? Eu disse que o Guarani foi muito melhor no segundo tempo. Claro que fez um ótimo primeiro tempo, mas, na minha opinião, foi melhor no segundo. E aí, Tigrão, o Ceará vem de derrota, né? Começou perdendo para o Ituano, jogo fora de casa, e agora vai estrear em casa, sábado, 18h15, esse jogo. Esse jogo aqui com portões fechados. O jogo é em Fortaleza, mas foi transferido de local e não terá a presença de torcedor. O time todo do Guarani foi bem, com exceção do Mike, lateral esquerdo, e o Bruno Mendes. Esses dois não foram tão bem, estavam numa rotação inferior, pelo menos na minha opinião, com relação aos demais. E o Regis, que foi contratado para ser o titular, a estrela da companhia, né? Então, a sua opinião, se o técnico Bruno Pivetti pode fazer 3 alterações desse jogo diante do Ceará, em Tigrão? Se eu fosse o Tigrão Pivetti, eu escalaria... Eu não sou partidário dessa bobagem que existe dentro do futebol, que diz que em time que está ganhando não se mexe. Claro que se mexe. Se você bota um cara, o time ganhou, você começou com uma outra formação, aí você mexe. E o cara que entrou depois foi melhor do que o que começou como titular, na partida seguinte, esse que entrou com o jogo em andamento tem que jogar. Se eu fosse o Tigrão Pivetti, eu escalaria Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Porfírio. Uma mexida.
Matheus Barbosa, o Enderson e Regis. Segunda mexida. A primeira eu tirei o Mike e coloquei o Porfírio. E a segunda eu tirei o Neilton, que foi bem, mas ainda não está com aquele ritmo todo. E a posição ali que foi ocupada por ele é a que mais se assemelha à posição do Regis. Então a primeira, sai Mike e entra Porfírio. A segunda, sai Neilton e entra Regis. A dianteira, Bruno José, Derek e Bruninho. A terceira alteração, Derek no lugar de Bruno Mendes. Mas eu não sou o Tigrão Pivete. Eu sou apenas o Tigrão. Isso é um problema dele. Mas já que você me perguntou, o que será que ele vai fazer? É difícil entrar dentro dos calabouços do cérebro humano, a não ser a ordem alienígena. Ela às vezes penetra sem que o treinador perceba. Então não dá para saber o que ele vai fazer. Mas eu dei aqui uma foto do que eu faria. Batista. Você é apenas um cidadão latino-americano. É isso, Tigrão? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, onde o antigo compositor baiano dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. É isso aí. Foi muito bem, Tigrão, nota 10. Olha, não mande mais mensagem. Está encerrado. Neste momento, estamos encerrando. Você não mande mais mensagem para concorrer à camisa do Regis. Agora, os nomes todos serão colocados no site sorteador e já vamos aqui com o ganhador, tá bom? Então não mande mais. Todos aqueles que mandaram nome e CPF para o número de WhatsApp que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Todos eles estarão concorrendo. E para você que participou do sorteio, você que participou no Instagram, uma ferramenta UESCO. Toda segunda-feira tem uma ferramenta UESCO para você. Durante a semana você participa, tem um regulamento lá no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. É só entrar no @Rádio Bandeirantes Campinas, seguir as instruções que tem lá e aí você estará concorrendo a uma ferramenta. Vamos ao ganhador desta semana. Ganhador da furadeira UESCO no sorteio do Instagram da Rádio Bandeirantes. 17 de abril de 2023. Silvana Castro Decheque, ou Decheque. Não sei qual é a pronúncia correta, mas escreve-se Deche, depois CCHI. Acho que é Decheque. Silvana Castro Decheque ganhou, portanto, a produção vai entrar em contato com você para marcar a retirada da ferramenta a partir de quarta-feira, no horário comercial, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. Você vai retirar na recepção da Band, tá bom? Silvana Castro Decheque vai, portanto, poder usufruir desta furadeira maravilhosa da UESCO. É uma furadeira aonde você vai poder fazer um uso realmente maravilhoso. E deixa eu falar para você sobre a UESCO. UESCO é com W, tá? A pronúncia com U, mas escreve-se com W. Aliás, a furadeira que a Silvana ganhou está neste momento na tela no YouTube. Uma foto minha ali, ó, segurando a caixa da furadeira.
Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A Uesco está comemorando seus 10 anos no país e trouxe uma série de lançamentos, como a WS2319K2. É isso mesmo, WS2319K2. É a furadeira de impacto de 18 volts, com motor sem escova, mandril de metal, com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor e muito mais. Quer saber mais dessa furadeira? Tudo sobre o Uesco e todos os produtos? Então não perca tempo. Acesse Uesco com W, tá? WESCO. uescoferramentas.com.br. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem para o Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. 18h11, ouvinte participando, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite a todos aí, Carlos Batista, Tigrão, pessoal da mesa. Falar do Guarani aí, que foi uma estreia excepcional, um time leve, um ataque leve, e eu acho que vai dar trabalho. Lógico, no termo positivo. Acho que algumas contratações pontuais podem ser feitas, os laterais foram bem, o lateral esquerdo principalmente muito bem, muita força física, muita saúde. Regis, maestro, dispensa comentário. Bruno Mendes mal, muito mal. Tudo bem, pode estar encaixando na formatação tática do jogo, mas mal. E vamos aguardar os próximos jogos aí. Beleza? Um abraço. Hoje sempre Guarani. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte, mensagem de texto. Boa noite a todos. Aqui é o Rogério Bugrino. Tigrão responde: um jogador do nível do Regis falta em muitos clubes. Por que o Curitiba não aproveitou? Ele fez 42 jogos pela equipe do Curitiba. Esse ano, 7. E marcou apenas um gol. Então, né, Tigrão? Os números respondem por si, né? Tem jogador que não se aclimata bem num determinado estado, num determinado clube, não é, num esquema tático, e ele explode em outro time. Então, o Regis, eu acho que ele nunca jogou tanta bola como ele joga com a camisa do Guarani. Existe isso no futebol. Não existe uma explicação técnica, científica. Se a gente fizer aqui um simpósio com os maiores especialistas do mundo em futebol, eles não vão conseguir explicar, porque tem jogador que só joga, não é que só joga num clube, ele joga dentro do seu limite alto, apenas em um ou outro clube, e não joga a mesma coisa em outros clubes. É normal isso, é muito comum isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um outro camisa 10 lendário, o maior jogador da história da Ponte de todos os tempos, o mestre Dicá. Sempre jogou bem, onde foi? O Dicá jogou onde? Jogou na Ponte, onde ele surgiu. Aí ele foi para o Santos, mas ficou lá muito pouco tempo. Foi em 71 e saiu em 71. Ah, mas não jogou? Jogou, mas não foi o Dicá da Ponte. Aí ele foi para a Portuguesa. Ficou lá até 76, o Dicá. 76. Quando voltou para a Ponte. Grandes jornadas na Portuguesa. Mas nunca foi o Dicá da Ponte. Nunca, ele sabe disso. Aí volta para a Ponte em 76. É montado o time lendário da Ponte de 77. Time que tinha que ter sido campeão, tem um monte de coisa no meio que acabou não permitindo com que a Ponte ganhasse o campeonato de 77. Aí o Dicá foi o maior meia do futebol brasileiro naquele ano. E olha os meias que nós tínhamos, né? Você tinha Rivelino já no Fluminense, você tinha o Ademir da Guia ainda em atividade e jogando muita bola. Enfim,
você tinha o Zico voando. E o de cá era um negócio absurdo. Com a camisa da Ponte, ou seja, ele nunca jogou com a camisa de qualquer outro clube, mesmo tendo jogado bem, aquilo que ele jogou na Ponte. E o Regis, eu vi o Regis no Fluminense, eu vi o Regis no Cruzeiro, eu vi o Regis no Corinthians, eu vi o Regis no Coritiba, e o Regis nunca jogou o que joga no Guarani. E vou dizer, o ouvinte tem razão. Muitos clubes de Série A não têm um camisa 10 como o Regis. Mas o Regis foi para Coritiba, fez 42 jogos, entre jogos inteiros e jogos parciais, e fez um gol. Volta para o Guarani, no primeiro jogo já dá 2 assistências e faz um gol. Não sei por que é que isso acontece. O cara se sente bem? É atmosfera? É espiritual? É pai de santo bom? É a aura? É o que é isso? Não sei. Mas provado está que no Guarani o Regis voa. E se tiver a felicidade de ter uma boa sequência, sem contusão, sem suspensão, ele vai ser uma das grandes atrações de todo o campeonato. E não só do Guarani. Por quê? É difícil explicar. Mas está aí. Os números comprovam. 1 jogo, 1 gol no Guarani. 42 jogos, 1 gol no Coritiba. E durmam com um barulho desses. O problema também é que desses 42 jogos ele começou jogando só em 7. Então, tem essa também, né? O Regis... Ô, Batista, oi. No Guarani ele fez meio jogo. Ele entrou no segundo tempo. Ele veio do vestiário. Ele entrou no início do segundo tempo. Começou o segundo tempo como um jogador que ia atuar. No primeiro tempo ele estava no banco. Então, com meio jogo, ele já fez 1 gol e deu 2 assistências e o Guarani goleou. Não dá para entender, mas ele, antes do jogo, já havia dito: voltei para minha casa, aqui eu me sinto bem, aqui eu sou bem tratado, aqui isso, aquilo outro, né? É diferente de nós dois aqui, que a gente vai para uma rádio e fica quase 100 anos na rádio. Verdade. Então não dá para dizer, aqui eu falo legal, eu acho que eu me desencumbo um pouco melhor das minhas funções do que nas rádios outras onde eu trabalhei. Não, é diferente de jogador que é cigano, que é nômade, né? Ele tá aqui hoje, tá lá amanhã, tá no outro depois de amanhã. É diferente. A gente não dá nem para dizer isso, porque a gente chega na rádio cabeludo, com cabelo preto e sai careca e o que restou branco, então não dá nem para dizer a mesma coisa, não é isso, CP? É verdade. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas. Buffet completo e também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos tem um saboroso churrasco. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Anote aí o número do WhatsApp, 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias, é o proprietário, é o CEO daquele complexo gastronômico. E lá o ambiente é climatizado, o atendimento é excepcional e você tem descontos para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. 18h19, rápido intervalo e voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Bastidores do Poder, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você as notícias mais relevantes da economia e da política local e nacional. O programa para quem quer ter acesso à informação e ficar atualizado de um jeito leve e sem complicação. Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7 e AM 1170. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, no AM 1170, no FM 85.7, para você de Ribeirão Preto, também ligado na Rádio Bandeirantes, além do nosso canal no YouTube. Vamos com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Destacando que nesta terça-feira é dia de Liga dos Campeões da Europa. Os jogos de volta válidos pelas quartas de final. Na Itália tem Napoli e Milan, primeiro jogo 1-0 para o Milan. E na Inglaterra, Chelsea e Real Madrid, primeiro jogo, deu Real Madrid por 2-0. Amanhã é dia de Copa Libertadores da América, 7 da noite no Beira-Rio, tem Inter e Metropolitanos. Às 19 horas também no Maracanã, Fluminense e The Strongets. No mesmo horário, pela Sul-Americana, tem Red Bull Bragantino e Oriente Petroleiro. Além de News Old Boys e Blooming, este jogo de dois times que estão no grupo do Santos. Pela Libertadores, às 9 da noite, tem Olímpia do Paraguai e Patronato. Boca Júnior e Deportivo Pereira. Amanhã também é dia de duelo brasileiro na Arena da Baixada, às 9 da noite. Tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Pela Copa Sul-Americana ainda, às 9 da noite, Estudiantes e Taquari. Além de Palestino e Estudiantes de Mérida. Amanhã também, 9h30 da noite, o São Paulo entra em campo para pegar a Académica Puerto Cabello. Também pela Libertadores da América, tem Independente Del Valle e Liverpool do Uruguai. Esses dois times que estão no grupo do Corinthians. E para fechar amanhã também, pela Copa Sul-Americana, tem Independiente Santa Fé e Ginásio Esgrima da Argentina. Lembrando que tanto o Campeonato Brasileiro da Série A quanto o Campeonato Brasileiro da Série B, os jogos serão realizados apenas no fim de semana. Eu destaco agora o Campeonato Paulista da Série A3. As últimas rodadas semifinais. Os jogos de ida e jogos de volta foram definidos pela Federação Paulista de Futebol. Agora são 4 times, 2 confrontos. Quem passar desses confrontos acabam subindo, garantem um acesso para a Série A2 do próximo ano. As 4 equipes, Grêmio Prudente, São José, São Bernardo e Cabo Mariano. No sábado, às 15 horas, em Presidente Prudente, tem Grêmio Prudente e São José. E no domingo, às 15 horas, em São Bernardo, tem o Esporte Clube São Bernardo contra o Cabo Mariano. Os jogos de volta
Capivariano e São Bernardo, domingo, dia 29 às 15 horas em Capivari. E no sábado também, dia 29 às 19 horas em São José dos Campos, tem São José e Grêmio Prudente, semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h26, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você participa mandando para cá a sua mensagem de texto curto ou então mensagem de áudio, 40, 50 segundinhos para você participar do programa de hoje. 971021493. Você pode responder às questões do programa ou qualquer outro tema. Com sondagem do Pouso Alegre, Guipira tem futuro indefinido na Macaca. Você manteria o jogador para o restante da temporada ou libera para o Clube Mineiro? E também tem a pergunta aqui para os bugrinos. Além de Regis, foi eleito o craque do jogo na goleada 4-1 diante do Avaí. Na sua opinião, quem mais se destacou, além do Regis, né? Quem mais se destacou nessa goleada na estreia da série? Esse é o Tigrão, homem bem afinado. Boa lembrança aí de Belchior. Boa noite, equipe Band. Boa noite, CH. Boa noite aí, Valdemir. Parabéns para... E Carlos Batista. É ele, o grande locutor do Rádio Bandeirantes. Júlio Alves, Campinas, São Paulo. Júlio Alves, sensacional. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte, mensagem de texto, Bruninho e Bruno José. Está dizendo aqui, pergunte ao Tigrão qual é melhor, Guarani ou Ponte? E quem é melhor, Elvis ou Regis? Bruninho e Bruno José. E aí, Tigrão, então, repetindo, né? Não sei se você pegou aí, mas... Guarani ou Ponte, quem é melhor? E quem é melhor, Regis ou Elvis? E quem é melhor, Bruninho ou Bruno José? Bom, Bruno José no momento é melhor do que Bruninho. No momento, o time do Guarani está mais ajustado. Nesse momento, o Guarani é superior, não pelo resultado da Série A2, nem pelo resultado da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas porque o Guarani vem de um Campeonato Paulista de primeira divisão e a Ponte vem de um brilhante Campeonato Paulista, mas de Série A2. No momento, elencou peças de reposição. Veja, o Guarani tinha Regis e Isaac no banco. Entraram e bagunçaram o coreto do Avaí no segundo tempo. Então, no momento, o elenco do Guarani é superior ao elenco da Ponte, que precisa contratar para ter peças de reposição à altura. Bruno José é melhor do que o Bruninho no momento. E a outra comparação, qual é, Batista? Os clubes, o Bruno José e o Bruninho, Regis e Elvis. Isso. Não, o Regis é mais jogador, inclusive mais preparado fisicamente. Ouvinte participando conosco, mensagem áudio no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão. Aqui é o Cláudio Medina de Indaiatuba, falando sobre a Ponte Preta ontem, o jogo da Ponte, assistindo aqui pela Band. Olha, a Ponte ontem estava perdida em campo.
não jogou nada, sem defesa, sem meio de campo. O Elvis, nada. Queria saber de vocês, o que vocês acharam, o que aconteceu? O que aconteceu com a Ponte ontem? Era a Ponte mesmo que estava em campo? Queria o comentário de vocês por isso. A Ponte estava sem meio de campo, sem defesa, sem ataque. Estava difícil ontem, hein? O que vocês acharam? O que vocês acham? Responder isso para mim? Boa noite, abraço, fico com Deus. Boa noite, já passamos pelo tema, mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band, aqui é o Bebeto de Hortolândia. E é assim, o Bugrão passou muita confiança para a torcida. Vamos lutar o brinco de ouro e vamos abraçar esse time. Vamos subir para a Série A com certeza. Estamos todos empolgados e com certeza nós vamos subir para a Série A. Parabéns aos jogadores de comissão, de diretoria e todos envolvidos. Um abraço a vocês. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batistão. Boa noite, Batista, Tigrão, Gleger, CH, todo mundo. Os ouvintes estão preocupados por que o Regis não ficou lá no Curitiba? Isso é sorte nossa, rapaz. Tem jogador que é assim mesmo. Você se lembra? Na Ponte Preta aí tinha um jogador aí que chegava aí, era maestro, ia para todos os outros times aí e não jogava nada. O Renato Cajá, lembra disso? E assim, sucessivamente, sempre vai acontecer isso aí. Um abração, Batista, vai Bugrão, é o mineiro taxista aqui do aeroporto. Muita chuva, Batista, muita chuva. Um abraço a todos, bom programa. Abraço, mineiro, muito obrigado. Tomem cuidado aí com a chuva, hein? Mineiro, meu pai era mineiro de Salinas, a terra da pinga. Venerino Batista era o nome do meu pai. E ele era um grande representante, né? Ele honrava a cidade onde ele nasceu. Isso numa parte da vida. Depois ele acabou com esse negócio. Batista. Batista, monstro no rádio e mandou bem na TV. Parabéns pela transmissão. Boa noite a todos aí. Não assinou, amigão, mas muito obrigado. Final 5806. Abraço, muito obrigado aí pelas palavras de incentivo. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, eu recebi uma informação ainda extraoficial vinda lá de Piracicaba, que estaria aí no radar da Ponte e disponível, inclusive, para vir, com a questão salarial sem problema nenhum, o Lucas Xavier, do 15. O 15 jogava sempre com dois beiradas, né? O Lucas Xavier pelo lado esquerdo, mas ele é destro, e do lado direito jogava e joga, né? O Arthur, que eu também acho bom jogador. O Lucas Xavier estaria aí no radar da Ponte e a negociação parece que bem adiantada, mas nem todo mundo que apita e que dá o veredito final quer trazer o jogador. Então, como é uma informação extraoficial, vou dar minha opinião aqui, né? Não é nem função minha de trazer notícia, de trazer possíveis contratações, mas essa caiu no colo aqui, através de um contato lá em Piracicaba. E até o Bolis, que está por lá e sabe tudo do 15, pode depois dar uma fuçada nisso para confirmar ou não. Mas o Lucas Xavier, para quem não se lembra, é aquele jogador que fez o gol de empate do 15, a favor do 15 contra a Ponte no jogo da primeira fase, da fase classificatória. Pegou pela esquerda, trouxe por dentro, bateu com o lado de dentro do pé e ela se alojou na bochecha da rede do canto esquerdo, canto oposto aonde veio o chute. E eu ouvi em várias outras oportunidades, ele foi o artilheiro do 15 na Série A2, mas não jogou todas, esteve 5 ou 6 partidas fora por conta de lesão. Só para registrar aí, minha opinião, é um jogador para vir e ser o protagonista do time da Ponte na Série B? Não. Mas se fizermos uma comparação entre ele, o Gui Pira e o Dudu Ratamoto, eu acho que o Xavier é mais jogador do que os dois que eu citei aqui agora. Só para a gente depois dar uma pesquisada, ver a veracidade dessa possibilidade ou não. Ok, Batista? Esse jogador tem 28 anos. 28. Ele rodou bastante, né? Ele tá no 15, mas
jogou um bom tempo no Independente de Limeira, começou lá e aí saiu para fora do país e depois retornou para o Criciúma em 2022. Pelo Criciúma, ele jogou 27 partidas e marcou um gol. Então ele não é um goleador. No 15 de Piracicaba ele jogou 14 partidas e marcou 4 gols. Então no 15, acho até que marcou bastante, né? Para um meia, ele é um meia esquerda, joga do lado esquerdo, meia e ponta também. Jogador de beirada. A Ponte está procurando um jogador de beirada. Então pode ser que realmente, né, ele venha para o lugar do Guipira. Pode ser que a Ponte solte o Guipira para o Pouso Alegre e contrata esse jogador Lucas Xavier, de 28 anos, mais experiente, mais traquejado. Guipira tem 22 anos, é muito jovem. Acho uma dificuldade grande para suportar aí a Série B do Campeonato Brasileiro. E tecnicamente o Lucas Xavier é superior. O Guipira é voluntarioso, né? Pega, parte para cima, mas é aquela história. Às vezes desce aquele complexo de aparelho de raio-x nele. Ele quer passar pelo meio do adversário, né? É um jogador lutador, faz bem a recomposição, fisicamente forte, mas tecnicamente eu tenho algumas restrições ao Guipira. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos, ele deu entrevista coletiva. Nós vamos debater aqui com o CH e com o Tigrão, a Ponte Preta, e começamos com o Hélio dos Anjos. Aliás, não foi uma coletiva, né? Foi um depoimento. Ele ficou muito irritado com a atuação da Ponte. Vamos ouvi-lo. Hélio dos Anjos falando. Eu acho que foi um jogo muito abaixo da nossa expectativa, muito abaixo do nosso modo de jogar, com pouca participação ofensiva, pouca participação defensiva nos momentos definitivos do jogo. Não gostei do nosso comportamento. Individualmente nós tivemos alguns problemas e, consequentemente, você acaba tendo um problema tático no jogo. Acredito que poderíamos ser um pouco mais felizes com algumas oportunidades que criamos, mas não vejo a partida partir para esse resultado de 3-0 por causa de gols que nós erramos, você entende? Inclusive nós erramos 2 gols, deixamos de fazer 3 gols, né? No momento que estava 2-0. Então foram esses gols que projetaram essa derrota de uma forma que eu não gosto. Não gostei do comportamento da equipe e, mais do que nunca, não tem essa história de que é um dia ruim, estamos vindo de título, nada disso. Futebol é muito dinâmico, né? O campeonato está começando, mas daqui a pouco você está jogado aí 10, 20, 15 rodadas e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Vamos fazer as nossas reflexões, vamos trabalhar a semana e ir buscar resultado, mesmo tendo uma dificuldade maior, porque nós não teremos a nossa torcida do nosso lado, mas acima de tudo nós temos que impor o nosso jogo em Criciúma. Realmente foi uma jornada, um jogo abaixo da crítica da nossa equipe. Vamos ouvir o Arthur, ele também deu entrevista 18h38, falando sobre a estreia da Macaca. No primeiro tempo estava até bem no começo, acabamos tomando esses 2 gols, acabou complicando ali, vem o segundo tempo, creio que a gente teve um volume de jogo melhor, rodamos bastante a área, mas não convertemos em gol. Tivemos 2 ou 3 oportunidades claras de gol, tiraram um em cima da linha, outra na trave, e a gente não conseguiu converter o gol. Ô, CH, eu começo com você debatendo o time da Ponte. A Ponte teve oportunidades, aliás, fez um gol e o gol foi anulado, bem anulado, né? Gé marcou um belo gol, mas ele estava um pouquinho à frente e, como tem VAR, o VAR entrou em ação e anulou o gol da Macaca. Mas o que você achou, tirando o placar, que foi horrível, tomou 3 no lombo, mas tirando o placar, você viu o que você viu? Gostou de alguma coisa na Ponte, em CH? Não, gostei nada da Ponte, não. Uma grande confusão. Time. Até o Kaique França falhou. Primeiro gol de falta da equipe do Vitória, foi uma falha do goleiro. A bola passou embaixo dele, era só ficar parado que a bola batia nas pernas dele. Do Kaique ao ponto esquerda, todo mundo foi mal. Alguma coisa se salvou.
O comportamento do time foi abaixo, intensidade muito baixa, o Vitória querendo muito, a Ponte não estava querendo não, a Ponte estava querendo tocar a bola de lado, ficar gelando a partida. E num jogo lá no Barradão contra o Vitória, que contratou 12 jogadores e vem com a corda no pescoço, porque perdeu o Baiano, perdeu o Nordestão e perdeu a Copa do Brasil, os caras foram babando para cima da Ponte e a Ponte não estava na rotação que precisava não. Estratégia não deu certo, escolhas que o técnico fez não funcionaram e o time não reagiu. Tomou 2-0 no primeiro tempo, melhorou um pouco, mas insuficiente. Não dá para transferir a situação dizendo que a Ponte teve 11 finalizações no jogo, que é verdade, é o dado estatístico. Mas no conjunto da obra, o desempenho do time foi muito confuso. E as principais peças do time não jogaram, né, Batista? O Elvis e o Matheus Jesus jogaram muito mal. Pablo Diego, então, meu Deus do céu. Aí teve problema defensivo também, um atrás do outro, que eu não vou ficar aqui falando o que todo mundo já viu pela televisão. E, enfim, não funcionou o meio-campo, não funcionou o lado do campo, os dois laterais não foram bem, o miolo de zaga, consequentemente, com os dois volantes também não funcionando, né? Amaral e Luiz Felipe por dentro não deu certo, e aí foi uma grande confusão, o treinador foi mexendo, melhorou alguma coisa, mas em síntese, a Ponte foi uma confusão tática de desempenho e principalmente na intensidade. O time não competiu, por isso tomou 3-0. E para você, Tigrão, o técnico Hélio dos Anjos, para consertar um setor, ele acabou tirando um jogador, claro, estou falando do Luiz Felipe, que jogou na dele. Ele é meio campista, mas vinha na Série A2, atuando como lateral. Tirou ele da lateral, colocou no meio, porque não tinha o Leonaldo, e o Ramon Carvalho, que seria o substituto, também estava contundido. Mas ele tinha o Filipinho, poderia ter colocado o Filipinho. Preferiu colocar o Luiz Felipe e o Everton na lateral. O Everton foi uma avenida para o tal de Marcelo, lateral esquerdo do Vitória. O Marcelo achou maravilhoso, né? Extraordinário, porque o Everton não marca nada, não marca ninguém e é horrível no apoio. Então, para consertar acabou mexendo em duas posições. E aqui já aconteceu isso com o Jorginho, já falamos diversas vezes isso, final da Sul-Americana, contra a equipe do Lanús. Mas o Hélio dos Anjos tem esse tipo de comportamento. Chega na última hora, ele tira lá um coelho da cartola e nem sempre dá certo. Na partida de ontem, o time da Ponte foi muito mal no aspecto de marcação. E é assim, ó. A Ponte não tinha o Fábio Sanches, experiente, rodado, e entrou com um garoto, um jovem Edson, parecia que estava muito assustado. E o Arthur, que não é zagueiro, jogando improvisado, claro que foi muito bem na Série A2, mas o Campeonato Brasileiro é uma outra conversa. E o time entrou muito aberto também, você não achou, Tigrão? Não tinha que entrar um pouco mais fechado? Primeiro jogo, Série B, enfrentando um adversário, campo lotado. Não era para jogar aberto daquele jeito. O que você acha? Batista, mas jogou do jeito que está habituado a jogar, né? Num 4-4-2, né? O problema é que esse amigo de vocês aqui que está falando com vocês agora, porque depois que a tragédia estava anunciada, quando a Ponte confirmou as ausências na sexta-feira, na viagem, das ausências do Leonaldo e também do Fábio Sanches. Quando foram confirmadas essas duas ausências, a Ponte perde espinha dorsal de marcação. Então não é questão de entrar aberto, porque não tinha também jogador para escalar muito para fechar esse meio, não, né? O problema é que o Luiz Felipe, mesmo não sendo de origem lateral direito, ele dá uma consistência de marcação, um cara forte fisicamente, ele fecha bem o setor e de vez em quando ele arrasta a bola lá, Deus sabe como, não é aquele lateral técnico que chega tocando, saindo na frente, projetando o ponto futuro, como gostava de dizer o Cláudio Coutinho.
Não, ele vai meio no trancos e barrancos, mas vai. Ele leva a bola e a Ponte fez alguns gols com jogadas do Luiz Felipe. E o Luiz Felipe, para quem não se lembra, fez um gol importantíssimo para o acesso da Ponte, porque a Ponte empatou com o Comercial lá em Ribeirão, 1-1, quartas de final. E veio jogar com o Comercial em Campinas sem o Pablo Diego e sem o Gé. Um ataque que não tinha atuado ainda. E a Ponte não estava conseguindo fazer o gol, não. A torcida estava ali daquele jeito, não tinha mais unha para roer, porque se o Comercial fizesse um gol e teve a oportunidade de fazer o gol com 0-0, a casa teria caído e a Ponte talvez nem para a semifinal teria ido. E aí ficou aquele perereco todo, e numa jogada da esquerda, foi cruzada, foi pro segundo pau, quem que apareceu lá? Tava 0-0, compadre. Quem que chegou para fazer o gol, acertou a chicotada? O Luiz Felipe. Então ele é um cara que vem dando conta do recado. A Ponte abriu o marcador e depois descarregou com mais 2 gols do Cássio Gabriel. Mas no 0-0, tava todo mundo assim, ó. Ó, tá vendo? Não passava nem pensamento. Você tá entendendo? E aí o Luiz Felipe foi lá e cavucou e fez um gol, pô. Então você vai mexer num cara desse, tendo o Filipinho, mas o Hélio deu azar porque estava desenhado com o Ramon Carvalho no lugar do Leonaldi. Não deu pro Leonaldi, mexe numa só, concordo com você. Não é questão de jogar aberto ou fechado. O problema é que quem mais marca no meio-campo da Ponte? O Leonaldi, pô. Mas indiscutivelmente. Inclusive, sem o Leonaldi, o Elvis sumiu. Porque o Elvis ficou naquela, entre ser um ajudante de marcação, recompondo, pelo menos tentando cercar, que o Elvis não tem compleição física de marcador. O Elvis é um cara genial com a bola nos pés. Mete bola, bom na bola parada, etc. Finaliza. Agora, se você falar pro Elvis, corre atrás do volante adversário, você pode encomendar a urna pro Elvis. Você vai matar o cara. E aí, sem o Leonaldi, o Elvis teve que ficar correndo atrás também. O Matheus Jesus, que estava fazendo o primeiro meia, também ficou no meio do caminho, não jogou absolutamente nada. Então, a saída do Leonaldi do meio-campo desestruturou completamente o time da Ponte. E o Edson, que é um menino promissor, bom zagueiro, mas com aquela atmosfera que tínhamos lá no Barradão ontem, é muito difícil para um jogador, né, tão jovem ainda, com tão pouca experiência, num campeonato desse tamanho. Ele fez o que pôde. Mas se você for analisar friamente os gols, os 3 gols, eu vou isentar aqui o terceiro, que o jogo estava definido. Mas os 2 primeiros gols, o Amaral saiu jogando errado, deu o contra-ataque e ele faz a falta praticamente em cima da linha, quase pênalti. O goleiro da Ponte falhou. E no segundo gol, onde é que estava jogando o jogador do Fortaleza que fez o gol? Osvaldo. Estava jogando do lado direito. Quando ele sai da direita e vem rasgando, e vem comendo a diagonal, e o Osvaldo é destro, hein? O Osvaldo não é canhoto, hein? O Osvaldo gosta de jogar do lado esquerdo e trazer para o pé direito para bater. Mas ele fez o contrário. E por que o Osvaldo estava fazendo a maior fumaça do lado direito de ataque? Alguém precisa ver isso antes. Alguém precisa observar que ali o Júnior Tavares também ficava no meio do caminho toda hora. E quando vem para dentro, fazendo a diagonal, e abrindo para chutar, e abrindo para chutar, e parecia que era um treino tático, não era um coletivo, não era uma competição. Ninguém chegou. Aí o cara abre o ângulo, dá a inclinação, dá uma bocejada, não chega ninguém nele. E aí o Kaique está um pouquinho adiantado e ele acertou um belíssimo chute de canhota. Mas ele estava com o pé trocado. Por quê? Porque o time da Ponte foi estudado. Então, se você pegar os 2 primeiros gols que definiram o jogo, porque eles aconteceram no primeiro tempo, para mim o primeiro, falha do Amaral e falha do Kaique França. Foi o herói aí na 2. Mas ontem ele não pode tomar o gol que tomou. E você que sempre critica o negócio do cara deitado atrás da barreira por causa da bola rasteira, que depois que o Ronaldinho fez aquele gol, que nunca mais ninguém bateu assim, ontem ele bateu por baixo da barreira. A
barreira subiu, a bola passou por baixo. E sabe quem estava lá para deitar? Mas não deitou, nem sentou, e nem ficou de joelho, e nem ficou em pé? O Elvis. Então, se está deitado lá, a Ponte não teria tomado o gol. Então, agora, você durma com um barulho desse tamanho, com todos esses decibéis. E o Kaique também, dizer que ele pegou um frango, não. Tomou frango, não. É que a bola passa pela barreira e já está em cima dele, foi muito de perto, foi em cima da linha. O que não podia ter acontecido é ela passar pela barreira, com todo aquele monte de gente na frente dele. Aí ele vai desajeitado e toma meio que no meio dos galhos. É isso que aconteceu. Então, o Vitória, ele fez 2 gols em cima de falhas da Ponte. E o terceiro gol estava definido, a Ponte já estava desorientada, tentando resolver cada um da sua maneira, e teve um contra-ataque, apareceu vindo de trás lá. O Rodrigo Andrade fez o gol na cara do Kaique França. E aí? Então o Vitória não mereceu? Mereceu sim. E se força um pouco mais, teria feito mais. Se tivesse um pouco mais de perícia nas finalizações, teria alargado ainda mais o placar. Então não é muito questão de jogar aberto ou jogar fechado, é questão de não competir. A Ponte não teve intensidade. A Ponte estava com as pernas pesadas, a Ponte sentiu muito a falta do Léo Naldi, sentiu muito a falta do seu capitão lá na zaga, que uma coisa é o Arthur ser quarto zagueiro com o Fábio Sanches na zaga central. Outra coisa é o Arthur ser quarto zagueiro com o Edson, um menino promissor, volto a dizer, jogando na zaga central. Então deu tudo errado. O Ramon Carvalho, que era para entrar aí, é um jogador também irregular, às vezes vai muito bem, às vezes vai muito mal, mas pelo menos é mais rodado, mais experiente. Poderia ali ter feito com que a Ponte sentisse menos a falta do Léo Naldi. Ele não vai também. Com um elenco desse tamanho, você cobre o peito, descobre a canela, cobre a canela, descobre o peito, o elenco é muito curto. E aí? Aí deu no que deu. Mas esse amigo de vocês aqui, quando... Não quero também confete, não, nós não precisamos disso. Absolutamente, até porque eu mais erro do que acerto. Mas na sexta-feira, quando perguntado, com os desfalques confirmados, eu disse, se eu tivesse, e fosse jogo de loteria, eu tivesse um duplo, eu jogaria vitória em empate, e acho que o empate é um grande negócio para a Ponte. Infelizmente, a nossa percepção pré-jogo, e não depois da tragédia já confirmada, ela estava correta, infelizmente. E olha, como que eu torci para que eu estivesse errado durante o jogo. Mas, infelizmente, era sim uma espécie de tragédia anunciada. Atenção, você que está me ouvindo agora aqui pela Rádio Bandeirantes. Deixa eu te fazer uma pergunta, Quando você dirige debaixo de chuva, mas aquela chuva forte do jeito que estava hoje, ou está hoje, né? Na hora que você liga o limpador de para-brisa do carro, ele limpa mesmo ou só dá aquela espalhada na água lá no para-brisa? Olha, se acontece isso é horrível, não é mesmo? Se estiver acontecendo isso com você, é porque a palheta do limpador está ressecada e já passou da hora de trocar. Então, passa lá na Rocha Autopeças. Eles têm toda a linha de palhetas de altíssima qualidade para todos os modelos de carros. Você vai pagar baratinho e você mesmo, com um pouco de habilidade, consegue trocar. Na Rocha Autopeças tem mais de 40 mil variedades de peças para deixar o seu carro renovado. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor e peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já com o sorteio da camisa do Regis. Já tenho aqui o nome do ganhador, hein? Atenção, preste atenção. Se você mandou o seu nome e o seu CPF
lá no WhatsApp que estava no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Aguarde. Depois do intervalo eu vou dizer quem é que ganhou a camisa autografada pelo Regis. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h58, já tenho aqui o nome do ganhador da camisa autografada pelo Regis. Vamos, atenção com o ganhador. Maurício Grigol. Mandou certinho, nome e o CPF. Maurício Grigol. A produção vai entrar em contato com você e marcar a retirada da camisa aqui na recepção da Band, tá bom? Maurício Grigol é o ganhador da camisa. Quem está nos vendo pelo canal de vídeos, neste momento, está vendo a camisa. E é uma foto da camisa mesmo, tá? Não é uma arte, é uma foto da própria camisa, autógrafo do Regis, uma caneta verde. O Regis autografou essa camisa no dia que ele foi apresentado na sala de imprensa. Então essa camisa vai ser entregue para o Maurício Grigol. Parabéns e muito obrigado. Milhares de participações, promoção que deu um resultado extraordinário, hein? Todo mundo querendo ganhar a camisa do Regis. E no autógrafo, o Regis autografou e colocou o número 78, número da camisa dele. Felizardo, sortudo, Maurício Grigol ganhou, portanto, a camisa do Regis. Camisa oficial do Guarani, com o autógrafo do Regis.
Ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa noite aí, pessoal da Band. Chuva para todo canto, mas está ótimo. Tomara que não tenha dado nada de problema. Vamos com os pés no chão aí, né, com o Guarani, né? Primeiro jogo, tem muita coisa para arrumar ainda, né? Então vamos com os pés no chão, né? Deu alegria aí, foi um bom jogo, mas vamos devagar, né, gente? Nada de falar que já subiu, que é isso, que é aquilo, né? Um abraço aí, Celso do Jambeiro. Abraço, muito obrigado, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite a todos aí. Parabéns pelo trabalho aí. Aqui é o Wanderson de Hortolândia. Gostei muito do jogo do Guarani. Tem para destacar o Neilton jogou bem, o Bruno José, o Bruninho também, achei que ele jogou bem, apagou, mas quando a bola está no pé dele, ele faz a diferença também, além do Regis, né? Mas muito feliz com o Bugrão aí, a Série A e a Série B começou, hein? Não vai pensando que é Série A2 não, hein? Um abraço a todos. Boa tarde, Batista, e a todos da mesa. Rafael do Jardim São Carlos. Faço uma entrevista com Marco Eberlin. Seria possível para que ele esclareça se vai ter contratação e como está a ponte. Semana passada, o Eberlin deu uma entrevista de 40 minutos. Não dá para ouvir o Marco Eberlin todos os dias, né? Aí, semana passada, ele deu uma entrevista e ele disse que a ponte não tem recursos, mas estava atrás de contratações. Quinta-feira, dia 20, termina o prazo de inscrição para a primeira janela. E disse também que estava na expectativa de negociar pelo menos um dos dois jogadores que têm propostas, né? Ou consultas. Propostas não. Ele disse que não chegou efetivamente nenhuma proposta para Leonaldi ou Amaral. Mas são jogadores, né, que a todo instante, nome deles aí na mídia nacional. Proposta do Vasco para o Leonaldi, a última que surgiu agora, seria uma proposta do Bahia pelo Amaral. Então, para poder fazer contratações, teria que negociar um dos dois. E o Gé, que também está ganhando aí uma projeção nacional. Dia 20 é o último prazo para inscrição. A ponte tem poucos dias, né? Hoje é dia 17, então são 3 dias para correr atrás e inscrever aí algum reforço para a disputa da competição. A ponte tem alguns jogadores que estão contundidos. Caso do Fábio Sanches. O último jogo não pôde atuar. Tem também Matheus Silva. Não pôde atuar. Está contundido, não se sabe nem quando é que ele tem condições de voltar. O Mailton voltou. Entrou até num pedaço no segundo tempo lá no lugar do Everton. Então o Mailton já está recuperado. E tem o atacante Everton. Não tem expectativa, não se sabe quando é que ele tenha condições de atuar, né? Ele até voltou, entrou um pedacinho do jogo aí, mas contundido de novo. Tem também o Fraga, também está contundido, machucado. Veja, vários jogadores, né, que se a Ponte estivesse podendo contar com eles, o time estaria reforçado. E o último aí foi o Ramon Carvalho. Também está entregue ao departamento médico e não sabemos quando é que tem condições de voltar. Então é um problema sério, ou seja, jogadores que a Ponte tem que pagar, eles têm contrato, né? Mas não pode contar com o jogador. Uma fatalidade, o jogador também não tem culpa de estar contundido. Ele se contundiu no exercício da sua função. Mas é notório de que a Ponte terá que contratar pelo menos 4 jogadores, porque senão vai ter dificuldade na Série B. E sobre o Lucas Xavier, falado pelo Tigrão agora há pouco, a Ponte negou contato com o Lucas Xavier do 15 de Piracicaba. Jogador de 28 anos,
Portanto, nome negado sobre proposta ou consulta ou contato com o jogador. 19h05, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, integrantes da mesa aí da Bandeirantes. Fernando Ponte Pretano. Eu assisti parte do jogo do Guarani. Secando, é lógico. Mas muita calma nessa hora, né? Ganhou um jogo, Ponte perdeu um, mas com certeza o próximo ela ganha e vai deslanchar. Agora, muita calma nessa hora, só porque ganhou um jogo já estão aí falando que o Regi não sei o que é isso, que é aquilo. Calma, muita calma nessa hora. Vamos ver agora contra o Ceará, né? Beleza? Um abraço. 19h06 em Campinas, ouvinte participando, mais um ouvinte no ar. Boa noite, pessoal do Esporte em Debate, Jean de Campinas, Parque São Jorge. Geralmente um jogo pós-título aí é assim mesmo, né? Famoso carimba faixa. Não era pra ser, né? Mas não é a primeira vez, não será a última. Agora vamos focar no decorrer das 37 partidas. Valeu, e atenção, você se sente seguro? A TGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio ou empresa, com monitoramento 24 horas por dia. Com sede em Campinas, a TGB atende todo o território nacional e conta com mais de 10 anos no mercado. Inovações, tecnologia de ponta, equipe especializada. Essas são as marcas da ATGB. Não negocie a sua segurança sem antes falar com a ATGB Sistemas. Ligue hoje mesmo para obter todas as informações com a equipe da ATGB e garanta o plano personalizado para o seu condomínio ou então empresa. Anote aí, 3324 7500, 3324 7500, DDD 19, 3324 7500. Acesse o site atgbsistemas.com.br. ATGB Sistemas. Intervalo e voltamos já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região. Além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM. Beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você. Fechada com a verdade. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone.
temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no AM, no FM, também no nosso canal no YouTube, ficha técnica do jogo. Vamos relembrar a estreia vitoriosa do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Na última sexta-feira, jogando no Brinco, o Bugre venceu o Avaí por 4-1. Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, depois Diego Porfírio, Wenderson, Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo e Bruninho, Neilton, depois Isaac, Bruno Mendes, depois Derek, Bruno José, depois Regis, a equipe do técnico Bruno Pivetti. O Avaí de Igor Vinhas, Thales, depois Júlio César, Alan Costa, Felipe Silva e Natanael, Wellington, depois Jean Kleber, Eduardo, depois Gazão e Robinho, Igor, Gustavo, Modesto, depois Patinho e Marquinhos Cipriano, depois Gustavo Santos, a equipe do técnico Alex. Os gols do jogo, Guarani, os 3 gols do Guarani, aliás, os 4, né? O primeiro com o Matheus Barbosa aos 12 minutos do primeiro tempo. O Patinho empatou aos 8 minutos da etapa final. Depois só deu Bugre. Bruninho aos 30, Derek aos 38 e Regis aos 46 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti. A arbitragem de Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia. Cartões amarelos, Mike, Neilton e Bruno Mendes para o Guarani, Júlio César do Avaí. Público, 3.569 pagantes para uma renda de R$ 94.290. Esta a ficha técnica de 4 para o Guarani, 1 para o Avaí. Jogo realizado na última sexta-feira no Brinco, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Muito obrigado para você que está mandando para cá mensagens. Boa noite a todos vocês. Beijos, bom descanso, Marisa. Ô Marisa, beijo para você também. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Batista e equipe. Torcedores do Vitória são roubados dentro do campo por bandidos infiltrados que estavam uniformizados com a camisa do time. Abraços, Ferraz do Proença. Olha, esse é um grande perigo, né? Porque o bandido ele pode entrar no estádio com um uniforme, qualquer um vai em qualquer loja. Tem as camisas piratas também, né? Não aconselho, porque ao comprar uma camisa pirata, você está alimentando o bandido. Mas se ele já é bandido, né? Ele vai lá, compra uma camisa pirata e entra junto com os torcedores. Então é um perigo imenso. Isso que aconteceu lá no Barradão pode acontecer em qualquer estádio do Brasil. É bom ficar muito, mas muito esperto.
Atenção, comentaristas. Pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. São 3 notícias e o comentarista escolhe uma das 3. Primeira, principal torcida organizada do São Paulo pede a demissão do técnico Rogério Ceni. Nem ídolos são perfeitos. Sendo assim, diretoria, demita Rogério Ceni. É isso que diz a nota da torcida do São Paulo. Confronto entre torcedores e policiais deixa 89 feridos antes do clássico entre Atlético Nacional e América de Cali na Colômbia. O duelo foi suspenso antes do apito inicial. E a terceira, fora dos gramados, há 2 meses, Neymar segue sendo o brasileiro com mais participações em gols na Europa. E aí, Tigrão, qual é a notícia que você escolhe das 3 para comentar, hein, Tigrão? Quero falar do Rogério Ceni. Nem ídolos são perfeitos. Diretoria demita Rogério Ceni. Mais ou menos esse o teor da faixa, da manifestação da principal torcida organizada do São Paulo, que deve ser a Dragões da Real, né? Independente, Tigrão. É independente. Nem divulguei o nome aqui para não ficar dando publicidade, né? Sim. A esse tipo de torcida que quer interferir na administração do clube. Foi independente. Bom, eu acho que a primeira parte da colocação, até os ídolos não são infalíveis, ou os ídolos não são perfeitos, coisa do tipo. É verdade, perfeito é Deus, né? Perfeito é nosso Senhor Jesus Cristo. O restante, ser humano falível, tem virtudes de um lado, defeitos do outro. Até a primeira parte está ok, é a constatação do óbvio. A segunda parte, demitam Rogério Ceni, eu trocaria por contratem jogadores e deem matéria-prima de qualidade para o mito Rogério Ceni trabalhar. É assim, Rogério Ceni foi campeão no Fortaleza, Rogério Ceni não tem nenhuma procuração para defender o Rogério Ceni, não, muito pelo contrário. Foi campeão brasileiro dirigindo o Flamengo e me parece infeliz no São Paulo. Toda vez que eu vejo o Rogério Ceni no banco ou na coletiva, principalmente na coletiva, ele está sempre triste, ele está sempre down. É que ele é muito São Paulino, ele tem muita identificação com o clube. E toma porrada aqui, e toma porrada ali, e problema financeiro. E ele tentando ser uma espécie de anteparo por tudo aquilo que ele representa na história do clube para a diretoria. Mas isso vai minando o cara. E eu acho que com esse elenco aí que o São Paulo está mostrando no Campeonato Brasileiro, da elite, que a vida do Rogério Ceni é muito curta no tricolor. Depois da vexatória eliminação no Campeonato Paulista em quartas de final, foi eliminado pelo Água Santa, nenhum demérito, parabéns para o Água Santa, mas poxa, cá entre nós, né? Puxa o investimento dos 2 clubes e se os senhores conseguirem, troque o termo vexatória eliminação por qualquer outra que queiram apropriar ao fato. Então, agora começa o Campeonato Brasileiro, começa perdendo. E aí, mais 1 ou 2 rodadas que o São Paulo não reverter, Batista, ficará insustentável a situação do Rogério Ceni. Agora, tenho dúvidas se qualquer outro treinador que o São Paulo for contratar, mantendo o mesmo elenco, se vai conseguir um desempenho melhor do que aquele que o Rogério vem conseguindo. E para você, CH, qual o tema que você escolhe para comentar hoje? Falar do Neymar e dos números aí estatísticos, mesmo ele sem jogar 2 meses, ele continua sendo o líder em participação de gols no futebol europeu. Eu nunca tive dúvida
da qualidade técnica do Neymar. Na Europa, a escolha que ele fez é que foi um grande equívoco. Ele, se tivesse, naquele momento da transferência, ficado no Barcelona, ao lado do Messi, seguramente ele estaria em outro estágio. Preferiu o dinheiro, ganhou muito, e cada um tem o direito de realizar as suas escolhas. Ele foi para um centro, para um time muito poderoso financeiramente, mas o Sheik lá contratou todo mundo e não conseguiu ganhar a Champions, pelo menos até agora. Virou um time, não é? Que não é muito simpático. Veja que nem Mbappé, que é francês, quer continuar lá, e nem o Messi. Veja que não é só o dinheiro. Aquele Barcelona, onde o próprio Neymar foi campeão ao lado do Messi, lá em Barcelona, aquele time poderia ter vencido mais se o Neymar tivesse ficado na oportunidade lá no futebol espanhol. Então, hoje o futebol, ele está... Veja os grandes centros, por exemplo, as principais equipes, elas estão sofrendo, os principais jogadores estão em baixa. Eu não sei se é ressaca pós-Copa. O fato é que, tecnicamente, essa fase que está agora, a Champions, por exemplo, ela vem apresentando jogos muito sofríveis, não é? Os grandes craques não estão luzindo. Tem problema em tudo que é lugar. Tem problema no Paris Saint-Germain, tem problema... Só no Real Madrid que não tem, né? Porque ali tem uma força de jogadores novos surgindo, Vini Júnior, Rodrigo e por aí vai. Agora o restante está patinando. É um momento de ressaca pós-Copa. Estou falando tecnicamente, tá? E aproveitei para dar minha opinião sobre a carreira do Neymar. Ouvinte participando conosco, 1922, mensagem no ar. Boa noite, Batista, Tigrão, CH, Alexandre do Chapadão. Questão do Luiz Felipe, que o Tigrão estava falando aí, esquece, Luiz Felipe não é mais médio volante. Depois dessa Série A2 que ele fez, ele é lateral. Ele é o melhor lateral que a gente tem. É um brilhante lateral? Não, mas é um lateral honesto. Muito melhor que o Everton e pelo menos joga. O Mailton só se machuca, né? Não sei porque o Hélio fica inventando essas coisas. Esquece, não põe mais esse cara no meio. Outra coisa também, não põe mais Júnior Tavares no meio. Júnior Tavares é um lateral meia boca. O titular é o Arthur. Então o que ele tem que fazer? Tem que resolver essa zaga para colocar o Arthur na dele, que o Arthur é um bom lateral. E a gente já ganha alguma coisa. E as outras coisas, assim, Matheus Jesus, precisa alguém falar para ele que ele não vai mais jogar contra o Taubaté, Rio Claro, Velo Clube, Lemense, que agora é Vitória, Sport, Ceará, Criciúma, Juventude, Chapecoense, tudo, o nível mudou. E o Elvis, se entrar em forma ajuda, né? Porque do jeito que ele tá, não se movimenta, foi uma nulidade no jogo de ontem. Acho que é por aí. Valeu, abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batistão, boa noite. Cara, sexta no brinco, vendo o Regis jogar, cara. E eu, assim, queria pedir desculpa publicamente por um dia ter pensado que ele e o Giovanni Augusto tinham a mesma bola. É muita diferença. É um oceano de diferença. Como o Regis fomenta o ataque, né? Como o time cria mais, né? Como o ataque é mais poderoso, né? Passe objetivo, finaliza bem. Olha, pensei que tinha sido troca de 6 por meia dúzia. Pelo contrário. Isso aí. Rodrigo do Parque Jambeira. Valeu, Rodrigo, um abraço, muito obrigado. Olha, o Edivalmir Massa, isso que está acontecendo com o Rogério Ceni é o mesmo que aconteceu com o técnico que deixou o Corinthians e foi para o Flamengo. A lei do retorno e da ingratidão. Ele foi ingrato com o Fortaleza. Diz aqui o Edivalmir Massa. Obrigado, Edivalmir, um abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Tá dizendo aqui o ouvinte, mandando mensagem de texto. Boa noite, Batista, Tigrão Pivete e CH. Será que o Regis é bugrino? Ou alguém da família dele? Isaac e o Regis dariam um bom meio campo? Marcelo Gertrudes Rodrigues, Jardim Bassoli, Campinas.
Vamos lá, Tigrão, rapidamente aí, Tigrão Pivete disse aqui o Marcelo, hein, Pivete? Um abraço pro Marcelo, eu brinquei porque Pivete é o sobrenome do treinador do Guarani, o Bruno Pivete. Não, o Regis não é bugrino, ele é... A família dele é aqui do interior do estado de São Paulo, ele já disse que se sente bem jogando no Guarani, por muitos motivos, mas também porque está próximo da família dele. E realmente isso é muito importante. Então, eu acho que dá sim um bom meio-campo, mas não jogando um do ladinho do outro, né? Sempre havendo uma inversão, sempre um dos dois ocupando uma das beiradas do campo e alternando. Aliás, como fazia o Isaac com o Giovanni Augusto, fazendo com o Regis, que é mais jogador do que o Giovanni Augusto, a tendência é que dê mais certo ainda. E agora, na lata. Responde na lata. Vamos lá, comentaristas atentos, ligados, vão responder na lata. CH, parte da torcida do São Paulo deseja o retorno de Alexandre Pato ao clube. Você acha que o atacante ainda pode render no futebol brasileiro? Não. E para você, Tigrão, a sua resposta? Não. Mais para revista e tal, para foto de moda, essas coisas, vai bem. Mas tomando porrada dentro do campo, ele tá muito rico. Ele não quer mais usar caneleira, não. O negócio dele agora é sombra e água fresca. Brasileirão começa com 21 cartões por reclamação. Média de 1,26, superior às edições passadas. Qual a sua opinião, Tigrão, sobre essa nova orientação da CBF? Eu acho que o exemplo tem que vir de cima, né? Toda vez que o juiz gosta de rodinha em torno dele, que ele quer ser o centro das atenções, ele põe o dedo na cara de jogador, ele põe o dedo na cara de treinador, ele insufla, ele acaba incentivando esse tipo de atitude. Eu acho que quando nós tivermos uma arbitragem mais profissional, o juiz fala, sem conversa comigo, eu vou aplicar a regra, você joga e eu apito. Agora os caras ficam fazendo conferência e aí incita, aí incentiva reclamação, argumentação, palestra. E é uma vergonha, porque isso é um dos grandes flagelos do futebol brasileiro. Na Europa a gente não vê isso. E para você, CH, a sua opinião? Batista, o negócio é muito complexo, né? Ninguém respeita mais a arbitragem. O jogador brasileiro também, ele é muito mal acostumado, né? Muito por culpa dos árbitros que não punem. É uma série de fatores. Tá chato ver algumas partidas, sabe? A arbitragem não pode marcar nada que tem bolinho em cima da arbitragem. O jogador brasileiro não tem educação, não tem postura. O negócio não dá para responder em 30 segundos, Batista. Não dá. Infelizmente, é uma coisa que a tendência é cada vez piorar. E tem árbitro que acha que vai segurar só no cartão. Não é só no cartão, não. Precisa apitar direitinho também para recuperar o respeito de todos. Em sua apresentação no Flamengo, Jorge Sampaoli não descartou escalar Pedro e Gabigol como dupla de ataque. E aí, CH, você escalaria os dois artilheiros juntos ou não? Agora que o Bruno Henrique voltou, eu tenho uma certeza. Bruno Henrique e Gabigol têm que jogar juntos. O problema é como tirar o Pedro, que vai e está numa boa fase, e o Gabigol está em má fase. Problema do Sampaoli. E para você, Tigrão? Joga os três. Bruno Henrique vai demorar um pouquinho, voltou 9 meses aí de recuperação, muito tempo inativo. Eu acho que o Gabigol rende mais quando ele pega na beirada e faz a diagonal para bater. Às vezes vindo com a bola de trás também rende, não está num bom momento técnico, mas é muito bom jogador, apesar de chato pra caramba. E o Pedro é o cara da referência. Então quando tiver na ponta dos cascos o Bruno Henrique, sem o trauma da cirurgia,
e com confiança, em forma, com tempo de bola, com ritmo de jogo, Bruno Henrique, Pedro e Gabriel provavelmente vai ser o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Valeu, gente. Grande abraço. Vem aí, Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora,